E aí galera, tudo beleza? Bom, pra quem não se lembra, meu nome é Matheus Goulart, mas eu sou mais conhecido como Mate Locadoras. E eu sou o dono do blog Pânico no Cinema. Quem quiser acessar meu blog, eu vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser acessar, e esse vídeo também vai estar disponível lá. Decidi fazer esse vídeo porque eu quero falar um pouco sobre a saga Crepúsculo, Amanhecer, o final, o último filme da saga. E em vez de fazer uma crítica escrita, decidi fazer uma crítica falada nesse vídeo. Antes de começar a fazer o vídeo, eu queria só falar uma coisa. Tá acontecendo com o Crepúsculo o mesmo que aconteceu com Harry Potter, Senhor dos Anéis, até mesmo Star Wars. Sempre quando estreia um último filme de alguma saga ou de alguma trilogia, do nada, assim, magicamente, todo mundo resolve gostar. Todo mundo vira fã, todo mundo gosta. Eu não consigo entender isso. Então, é aquilo que eu digo. Ou você vira fã desde o início, ou você não vira. Né? Eu vi muita gente que meteu o pau no Crepúsculo desde o começo e de repente foi no cinema, assistiu o filme e falou: "Ai, agora entendi o conceito do filme". Não entendeu. Você assiste, ou você é fã desde o início, ou você não é. Não tem esse negócio de virar fã no último filme. Sem contar que o filme já bateu recorde de bilheteria por conta disso. Porque muita gente foi assistir. Bom, eu fui assistir hoje, Amanhecer, e eu não achei que foi o melhor filme da saga. Tem muita gente que tá falando que o filme foi excelente. Eu achei que foi bom, né? Eu não vou dizer que foi o mais legal, mas eu acho que foi o mais bonito. Teve muitas cenas bonitas, foi muita nostalgia, porque ele tem uma parte lá que eles mostram um flashback de todos os filmes, desde o momento em que o Edward conheceu a Bella e toda a história começou. Eu dei nota 8 pro filme. Eu classifico os filmes de 0 a 10, né? Não sou como os críticos profissionais que classificam de 0 a 5 estrelas. Eu dei nota 8, que classifica que o filme é bom, mas não chega a ser o melhor. É bom, mas não é lá aquelas coisas como todo mundo vivia falando. Teve boas cenas, algumas que me decepcionaram, mas enfim. O filme teve um começo que eu considerei estranho por conta de que ele teve uma abertura. Então, a abertura até foi bonita, porque você tinha como plano de fundo musical aquela música que o Edward tocou pra Bella no primeiro filme, né? Aquela música de piano, realmente muito bonita, mas eu não entendi o sentido da abertura. Porque nenhum filme do Crepúsculo tem abertura, justamente esse tem. A impressão que passou é que eles fizeram essa abertura pra encher linguiça. Porque, como o filme era curto, porque eles dividiram em duas partes, dá a impressão que eles fizeram a abertura pra deixar um filme 1 minuto mais comprido. Então foi essa a impressão que me passou. Não foi uma abertura bonita, mas pra mim foi desnecessária. Poderia ter começado exatamente como a Bella já transformada em vampira. Então foi uma abertura muito desnecessária. E eu sempre digo, ter dividido Amanhecer em 2 filmes foi perda de tempo. Porque uma coisa é dividir o Harry Potter, porque o Harry Potter tinha muita informação. Então era necessário você dividir para você colocar essas informações detalhadamente. No caso do Crepúsculo, não era necessário dividir em 2 partes. Deixava a primeira e pronto. Então foi muito desnecessário dividir em 2 partes. O Amanhecer parte 1 é uma droga, porque ele é muito lerdo. Aquelas cenas da lua de mel da Bella e do Edward é muito lerdas, então eu não tenho paciência. Bom, o filme teve um bom começo, umas partes se pareceram bastante com o livro, que foi a casa onde o Edward e a Bella vivem. As cenas da Renesmee foram muito bonitinhas, o bebezinho, coisa mais linda do mundo que eles pegaram para fazer o filme. O filme foi também além Bella, porque ele foi além das visões da Bella, então teve outros núcleos, e isso eu gosto bastante. Eu não acho que tenha sido o melhor filme. Para mim o melhor filme continua sendo o Eclipse, porque eu acho que foi muito bem dirigido. Bom, o filme ele praticamente seguiu toda a linha do livro, ele não mudou quase nada. Mas eu acho que o ponto alto do trailer e também do filme era de fato a batalha que não tem no livro. E a batalha, eu vou dar spoiler aqui, então quem quiser assistir o filme assiste, quem quiser assistir meu vídeo assiste, porque eu vou contar o que aconteceu na batalha, o porquê que a batalha estragou o filme, né? O principal motivo foi a batalha por ter dado uma nota 8, era para ter recebido um 9, mas a batalha foi incrível. Então eu vou contar aqui o que aconteceu na batalha. Você tem lá uma boa cena, os Volturi, como sempre, pra mim são os vampiros, eles são muito chique, é uma coisa incrível. E aí você tem o exército dos Volturi, você tem os Cullens, e aí tem todo aquele diálogo, aquela conversa que tem no livro. E em seguida você tem a Alice que vem e mostra a visão dela pro Aro, o rei dos vampiros.
Antes de falar um pouco da abertura, gente, é incrível, mas o Michael Sheen, ele é o melhor ator que tem no filme. Porque a maneira como ele interpreta, ele faz umas caretas, principalmente a risada dele no filme agora, ele faz umas caretas, gente, que deixa o Aro com um ar meio psicótico. Então ele é irônico no filme, você dá risada com ele, mas ele é um psicótico, né? Ele vem com aquela cara de louco, poxa, dá medo, né? Então o Michael Sheen, ele é o destaque do filme. Como sempre, desde o Lua Nova que ele trabalhou, ele faz a atuação mais perfeita do filme. Então é incrível a atuação dele, porque ele faz umas caricaturas, assim, umas expressões que são engraçadas, mas metem medo. Bom, a batalha é assim. A Alice chega, projeta uma visão pro Aro, e aí de repente ela começa a falar umas coisas. Em seguida, o Aro quer prender a Alice pelo fato dela ter mostrado uma visão pra ele, e aí o Carlyle fica furioso da vida, e aí ele vai lá pra lutar com o Aro. O Aro vem, os dois voam, e aí de repente eles se atracam, e aí o Aro mata o Carlyle. Porra, velho, o Carlyle é um dos personagens principais, e quando você vê aquela cena dele carregando a cabeça do Carlyle, é uma cena simplesmente chocante, porque ele é um dos personagens principais. Então você fica chocado com aquilo. Então aí acontece a batalha. Vampiros de um lado, os Volturi do outro, os lobisomens juntos, e aí eles começam a lutar. As cenas da luta foram incríveis, muito bem feitas, efeitos especiais muito bem feitos. As cenas de lutas muito ótimas. De repente, quem morre? Jasper. Também chocante, porque a cara da Alice fica puta da vida, vou dizer assim. Então ela começa a lutar. Aí morre mais 2 lobisomens. Poxa, você tá ali assistindo, principalmente as Crepusculete que amam. Poxa, você fica chocado com aquilo. E aí a batalha vai te envolvendo, é uma adrenalina aquelas cenas da batalha. E aí você assiste. E aí de repente tem uma luta final. O Aro contra o Edward e a Bella. E os dois simplesmente começam a lutar. Você fica ali naquela expectativa. Aí de repente a Bella agarra o Aro. E aí o Edward dá um chute nele. A Bella arranca a cabeça do Aro. Nessa hora todo mundo no cinema bateu palma. Porque você tá com raiva do Aro. Porque ele matou o Carlyle. E aí de repente eles pegam aquela tocha pra queimar o corpo dele. E aí de repente... Aí vem a decepção. Olha, eu e o cinema inteiro, todo mundo ficou tão puto com isso. A porra da batalha que acontece na merda desse filme simplesmente não passa de uma visão que a Alice projetou pro Aro. Quer dizer, você tem uma cena tão bonita da batalha e de repente ela não existe. Você fica naquela expectativa, você fica naquela adrenalina e a batalha não existe. Gente, é muito... Gente, isso daí é você enganar público. Todo mundo foi trollado naquele cinema. Todo mundo reclamou, até as Crepusculete que gostam dos personagens ficaram com raiva. Porque, nossa, é muito decepcionante. Isso daí aconteceu muito naquele filme do Nicolas Cage, né, o Vidente. Não assistam esse filme, é uma porcaria. No filme, ele sempre consegue ter visões do futuro, e aí ele sempre consegue se safar. Aí tem uma hora no filme que ele vai com a mocinha que ele gosta para um hotel, aí a mocinha é sequestrada, ele vai atrás da mocinha, ele mata o bandido, e ele tem que encontrar uma bomba nuclear, só que ele não consegue encontrar a tempo, e daí a bomba explode. Só que aí o filme inteiro era uma visão dele. O filme termina ele deixando a mocinha lá, indo com a policial, interpretada pela Julianne Moore, pra procurar o bandido. E você fica com raiva disso. Foi o que fizeram com a batalha. A batalha era o ponto alto do filme. Porque quando eu vi o trailer, eu vi que ia ter uma batalha. Não tem essa batalha no livro. Quando eu vi o Carlyle morrer, poxa, você fica assim, espantado. Ele é um dos principais. Depois morreu o Jasper, depois morreu os outros personagens. Então você fica assim triste porque eles eram os personagens principais, mas não aconteceu. Isso daí é enganar. Eu tava imaginando uma cena assim, acabou a batalha, a Renee, quem é a Renee? A Esme, eu não lembro o nome da mãe do Edward. Ela chorando sobre o corpo, do que restou do corpo do Carlyle. A Alice fica chorando também. Então seriam momentos de dramas muito bonitos que poderiam ser aproveitados no filme, mas não foi. Então me deu muita raiva. Todo mundo ficou com raiva, porque a batalha ela não existe. Foi uma projeção da Alice pros Volturi. E outra coisa, gente, vamos usar um pouco a lógica.
Se os Volturi são os vampiros mais fodões que existem no mundo dos vampiros, é óbvio que eles não vão ficar com medo de uma visão, porque se eu me lembro, desde o primeiro filme do Crepúsculo, as visões da Alice, elas não são 100% certas. Então, ela tem uma visão, mas a pessoa pode mudar essa visão dela. E outra coisa, o Aro teve toda a visão da batalha, no geral, principalmente da dele. Ele sabia exatamente onde é que a Bella ia atacar e onde é que o Edward ia atacar. Era só mudar de tática. Agora não, se o cara, ele é o vampiro que todo mundo tem medo. Ele teve medo do exército dos Scully. Eu não consegui entender esse raciocínio da Meyer. Não tem lógica isso. Então se ele é o vampiro rei, ele não vai ter medo. Ele vai combater. Ele fugiu de medo. Não tem lógica isso. Então a batalha foi decepcionante. Foi assim, broxante, vou dizer. Não teve graça. Foi enganar o público. Pô, deu uma raiva disso. Então o filme era para ter recebido no mínimo um 9, mas a batalha estragou. Então eu dei um 8 e ainda é muito. Então a batalha me deu muita raiva. Nossa senhora, uma raiva imensa. Então já vou avisando, se você vai pensando que a batalha é bonita, não é, você vai ser trollado, você vai ser enganado. Enganar o público descaradamente, foi ridículo. Outro destaque que eu vou dar, eu não pesquisei o nome do ator, mas o ator que faz o personagem de Benjamin, eu acho que ele também merece um destaque, porque eu gostei muito da maneira dele se expressar. Por exemplo, a hora que ele vê o Carlisle ser morto, ele fica, sabe, com aquela cara. Eu achei muito bonitas as vampiras das Amazonas, né, a Safira e a Senna, principalmente a Safira. A caracterização das personagens foi muito bem feita, muito bonita. Os efeitos especiais do filme, eles não são exatamente aquela perfeição, mas eu acho que são os melhores comparado ao Crepúsculo e ao Lua Nova. As cenas da batalha foi muito bem feita, mas foi o que estragou o filme inteiro. O filme foi bonito. Quanto ao final, eu não achei um final lá épico, sinceramente, porque eu acho que eles apelaram muito para nostalgia, mostrando muitos flashes dos outros filmes. Terminou, até achei bonitinho, né? Edward e Bella naquele campo florido, aí as páginas dos livros viram e aparece a palavra Forever, e quer dizer que os dois vão ser felizes para sempre. E depois os créditos finais mostrando todos os atores que trabalharam desde o primeiro filme, que fizeram parte dessa saga. E aí então foi muito bonito esse final, mas não achei lá grande coisa. Não foi o melhor filme da saga, o melhor ainda continua sendo Eclipse. Não achei grande coisa. Teve um final bonito, parecia um final de novela, mas foi bom, né? Além do filme ser curto, mas foi muito bom. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria falar uma coisa também. Já que Crepúsculo acabou, pode acabar um pouco essa guerra entre fãs de HP e fãs de Crepúsculo. Quem me conhece, dos meus amigos, sabe o quanto eu sou um fanático por Harry Potter, sabe que Harry Potter é minha vida, mas sabe que eu também gosto de Crepúsculo. Mas eu já expliquei aqui o porquê o que eu gosto e o que eu não gosto de Crepúsculo. O que eu gosto de Crepúsculo, a maneira como o romance ali no filme é tratado. Eu já falei que o filme retrata direitinho como é o romance adolescente de hoje em dia, que é uma coisa doentia. A Bella é uma garota com problemas na cabeça, né, porque ela tenta se matar se o Edward não fica com ela. Eu já falei que o Edward não é vampiro, é uma fada, porque ele brilha e voa pela floresta. Os únicos vampiros que eu acho assim, macho mesmo, são os Volturi, porque o resto é tudo fadinha. Mas enfim, essa rixa que existe entre os fãs de HP, eu acho essa rixa tão idiota, porque não tem sentido essa briga. Porque se tem alguém que começou a comparar os dois filmes, isso se chama mídia. A mídia, pra quem não sabe, é uma ferramenta que antigamente era boa. Hoje ela só sabe fazer merda pro Brasil. Porque a mídia, ela fala muita coisa, o brasileiro interpreta de outra, ou a mídia fala errado. A mídia começou a comparação entre Crepúsculo e Harry Potter. E aí começou a rixa entre os fãs. E aí começou aquele negócio. Não, o Crepúsculo tem isso parecido com o Harry, não, tem isso parecido. Os próprios fãs de Harry Potter comparam. O que é ridículo. Não tem nada de parecido uma saga com a outra. São duas sagas completamente diferentes. Teve uma época em que eu não sei se eu era fã de Crepúsculo com medo de sofrer preconceito pelos fãs de HP. Mas hoje não. Hoje eu falo, eu sou um fã de Harry Potter, um fanático, mas eu gosto de Crepúsculo. Gosto sim, defendo porque eu gosto.
Hoje mesmo eu vi muita gente que estava comparando que a Batalha dos Vampiros era muito parecida com a Batalha de Hogwarts. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. É muito sem noção você comparar as duas batalhas. A Batalha de Hogwarts é épica, né? E a Batalha do Crepúsculo foi uma batalha que enganou o público. Então, então tem aquele negócio, ou a guerra continua ou a guerra acaba. Eu acho que continua porque o ano que vem vai estrear uma outra saga chamada Encárcero, que vai ser estrelada pelo Taylor Lautner, e ele vai fazer par romântico com a Emma Watson. Quer dizer, você vai juntar dentro de um cinema fã de HP e fã de Crepúsculo, vai dar merda. Então isso não vai dar certo. Então eu mantenho minha nota. Vou dar 8. Eu acho que é uma nota boa, o filme ficou bom, mas a batalha estragou o filme praticamente, porque é enganação pro público. Não foi um final épico, pra mim foi um final bonitinho, mas não foi lá aquelas coisas. Não foi o melhor da saga, continua sendo Eclipse. Michael Sheen é o cara no filme, ele é o melhor ator que interpreta melhor o Aro no filme. Mas é isso. Nota 8, não foi lá grandes coisas. E quem quiser me adicionar no Facebook, eu vou deixar o link aí embaixo também. Acesse o meu blog, esse vídeo também vai estar lá. E ano que vem estreia Hospedeira, mais um filme baseado num livro da Stephenie Meyer. Esse sim é bom, porque nesse pelo menos a Meyer soube escrever, porque o Crepúsculo, como eu disse, ela não sabe escrever. Ela pelo menos soube escrever esse, e esse é muito bom. Ano que vem também estreia Os Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Então veremos se vem mais uma guerra entre os fãs de HP ou não. Valeu, galera, espero que assistam o vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se vocês quiserem comentar, comentem. Bom, é isso. Muito obrigado.